Cérebro, o que você quer fazer esta noite? A mesma coisa que fazemos todas as noites, Pinky. No escurinho do cinema. A vida não é justa. Não é, meu amiguinho? Enquanto alguns nascem para o banquete, outros passam a vida na escuridão. Implorando por migalhas. Tudo o que você vê faz parte de um delicado equilíbrio. Enquanto uns só pensam no que podem ganhar, o verdadeiro rei pensa no que ele pode dar. Fuja, Simba! E jamais retorne. Deve ocupar seu lugar no ciclo da vida. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Felipe Campos e acabei de sair da sessão da aguardada. Como é que eu vou falar? Não vou falar live action, né? Mas da nova visão para o Rei Leão, nessa onda da Disney de refazer seus filmes clássicos. Teve Aladdin aí há pouco tempo e agora a gente vai assistir o Rei Leão. Quer dizer, vocês, porque eu já vi. Tem gente aí falando live action e tal, para acompanhar os outros, mas é um outro tipo de animação hiperrealista e aí vamos ver se funcionou ou não. Para quem aí tá perdido nesses últimos 25 anos e não sabe o que é Rei Leão, conta a história do Simba, que é um filhote, e o seu pai, Mufasa. O Mufasa, ele é o rei de todo o reino. E a história começa ali, ele filhote, o Simba filhote, com o Mufasa explicando como é que é ser rei e quais são as responsabilidades e tal. E ali ao lado tem o Scar, que é o tio do Simba, que fica ali meio à parte, meio que vendo o que está acontecendo. E aí é um dos grandes vilões da Disney. E é ele que está bem representado, mas eu vou falar melhor dele um pouquinho mais pra frente. Mesmo com essa mudança de animação, o filme ele continua sendo musical. Na verdade, ele respeita lá o original de 25 anos atrás, pensando também nessa turma que é fã do primeiro Rei Leão, vamos colocar assim, da animação, que sabe as cenas de cor, sabe diálogos, tem as músicas ainda bem frescas aí na mente, mas também tenta dar uma cara diferente. Então o filme ele se equilibra, na verdade todos esses, né? Mas o Rei Leão ele só reforça essa ideia de que tem que respeitar a base, mas também trazer coisas novas, porque também, se não fosse isso, não teria por que você fazer um filme igualzinho. Não tem muito porquê. Só apresentar para uma nova geração não se basta, tem que ter mais alguma coisa. Mas aí o filme continua sendo um musical.
E esse é um ponto positivo, porque do jeito que as músicas são costuradas, mas que as canções elas aparecem no meio da história, de uma forma muito natural. O personagem tá ali falando, conversando, interagindo com outros personagens, e aí você percebe que começa a tocar uma musiquinha no fundo, e aí daqui a pouco o personagem já tá cantando, e também ajuda a contar ali a história. E aí fica muito interessante ver que quando você percebe, o personagem já tá ali fazendo um número musical dele e não incomoda. Não são números que animem tanto, eles não são tão assim vibrantes e tal, mas funcionam. Tem até uma música inédita que realmente, sinceramente, na minha opinião, não acrescentou muita coisa. Mas tá lá, volta aí o papo de ser coisas novas adicionadas a essa nova releitura. Mas aí falando aí dos fãs da animação, para muita gente que viu quando criança e agora vai rever, eu acredito que seja praticamente impossível não comparar as duas obras, sabe? Não dissociar uma coisa da outra, porque são personagens que a gente carrega assim há muito tempo. Então, eles estão lá de forma diferente, ok, mas eu acredito que fique realmente sempre rolando essa comparação durante toda a sessão. Mas acho que de repente seria mais dependendo assim, da abordagem que cada pessoa vai ter com relação a esse novo filme. De repente se distanciar da obra de origem e tentar perceber esses elementos novos. E assim, eu tô falando desde tecnologia mesmo, como é que estão os personagens que são animais. Eles, claro, é um outro tipo de animação, não é animação 2D que possibilita um exagero de expressões, mas como é que aqueles personagens falando, como é que eles dão essa sensação realmente que são personagens ali interagindo com emoções, e, enfim, que não fique tão estranho, apesar de não ter aquele exagero dos movimentos do 2D. Qual foi ali o que os artistas dessa versão tiveram que entender e pesquisar para fazer essa nova expressão para os personagens? É claro que de repente nos primeiros minutos, isso seja um pouco estranho, porque ainda mais nas cenas mais contemplativas de cenário, de repente o Simba ali passeando, fazendo alguma coisa, explorando o espaço, quando não tem diálogo, eu fiquei com a sensação de que de repente entraria o narrador do National Geographic falando alguma coisa. Porque realmente dá pra esquecer às vezes que você tá vendo uma animação quando os personagens não estão falando, e isso é um ponto muito interessante. E perceber também como é que essas questões foram resolvidas. E assim, acho que é muito difícil uma pessoa que não tenha visto o Rei Leão, a não ser as crianças muito pequenas. Mas tudo bem. E aí, como é que isso vai acontecer? Aí sim, eu acho que quem nunca viu o Rei Leão, quem não sabe nem o que é Rei Leão, vai ter uma experiência totalmente diferente e única, que também pode ser válida. Enfim, mas eu acho, quando eu fiz a minha análise, quando eu assisti e quando, assim, agora falando com vocês, eu tentei realmente me distanciar daquele, porque senão ficar comparando eu acredito que seja uma análise fraca e muito superficial. Enfim, você pode realmente aceitar o outro, mas ver uma coisa nova. E aí você fala realmente desse novo filme.
Enfim, basicamente ele é separado aí em 3 partes. A primeira é realmente ali o nascimento do Simba e o Mufasa como pai. É uma parte ali do primeiro filme que... Desculpa. É a primeira parte ali do filme que se dedica muito para mostrar a relação entre o Mufasa e o Simba. Então tem essa pegada forte mesmo de emocionar nessa relação de pai e filho. E aí vai falar sobre a responsabilidade de ser rei, o que o Simba vai encontrar pela frente, e vai realmente tratar dessas questões. E aí, correndo em paralelo, você tem o Scar, que é o tio do Simba, irmão do Mufasa, que seria o próximo na linhagem para se tornar rei, se não fosse o nascimento do Simba. E aí é a primeira parte que você realmente entende o que cada um vai fazer. Isso fica bem claro, essa caracterização. Aí a segunda parte é quando a gente já sabe que o Scar ali é o vilão. E aí quando o plano dele dá certo e aí o Simba tem que fugir do reino dele. E aí é que o filme ele sai um pouco desse drama e vai mais pro alívio cômico por conta do Timão e do Pumba, que entram na história e para ajudar a criar o Simba. E aí esse estilo dos dois de não ter preocupação na vida deixa o filme um pouco mais leve. E aí o Simba também conhece... E aí os dois deixam o clima mais leve. E o Simba também conhece outros lugares, outras formas de lidar com as situações, inclusive outros hábitos alimentares, e por aí vai. E o tempo passa, a gente conhece o Simba jovem, um jovem adulto, e aí entra já a terceira parte, quando o Simba retorna para confrontar o Scar, que tinha tomado poder. E aí o filme se resolve, claro. Eu queria chamar a atenção para 2 personagens aí que a meu ver tomaram a tela quando apareciam, que é o Mufasa. O Mufasa, ele é sábio, é um leão mais velho que tem a noção do lugar dele, qual é a responsabilidade como rei, e tenta passar isso pro Simba. Isso é de uma forma muito bonita, inclusive. E também o Scar, que é um dos melhores vilões, como já disse aí, da Disney. E é um vilão que é interessante, que você não odeia, por mais que ele faça coisas terríveis. Você consegue acompanhar essa jornada do Scar. E desde o começo, ele é depois da cena inicial ali, antes dos créditos, quando o filme realmente começa, ele é o primeiro que aparece. E toda a caracterização dele, mostrando um leão mais envelhecido, ele não tem mais cores tão fortes, ele é meio acinzentado, todo marcado também. A fala, do jeito que ele fala, as coisas que ele fala, onde ele vive lá numa caverna um pouco separada dos outros, ele é só na sombra. E quando tem ali a primeira conversa entre o Scar e o Mufasa sempre iluminado e o Scar ali andando pelas sombras. Então, assim, isso já marca muito da personagem e como ele se expressa, sabe? Ele tem uma fala muito, muito calma, ele fala tudo meio pausadamente, e do jeito que ele engana e manipula tanto Simba quanto as hienas depois, é uma forma muito interessante de como você perceber
um vilão arquitetando o plano dele, que é muito interessante também. Então deixa o personagem com mais camadas e fica mais legal de acompanhar, mesmo sendo vilão. E assim, ele teve uma grande diferença. Eu ia fazendo a comparação, falando que eu não ia fazer, do desenho mesmo, né, que ele é um personagem mais escuro, a juba preta, enfim, e aí vem uma caracterização toda diferente da personagem, mas que traz muito da personalidade dela, o que só veio para contribuir. E basicamente é isso. O filme, ele tem os momentos emocionantes, tem comédia, tem drama, você vai chorar, você vai rir. Quem já viu lá a animação de 25 anos atrás vai lembrar de muita coisa, vai fazer a comparação, vai sofrer antecipadamente e por aí vai. Mas o filme continua falando ali tratando de muitas questões, além da própria luta de poder e como isso pode ser importante mais para uns e menos para outros, e como isso afeta o seu próximo. Mas também fala de amor, de legado, dessa importância de passar as responsabilidades para outra pessoa. Fala também de ter o lugar no mundo, de saber quem você é, de saber o que você tem que fazer ali, qual é a sua função. E também tem todas essas questões de amizade também que funcionam bastante. Mas assim, a gente fica se perguntando se realmente tinha uma necessidade de fazer o Rei Leão, inclusive, como uma nova versão, porque afinal de contas é um outro tipo de animação, mas também pode ser para apresentar para outro público, mas que não fica, para tentar realmente ficar no mesmo nível da primeira. Mas vou deixar que vocês respondam essas perguntas e criem suas próprias questões. Vejam o filme, ele vai estrear dia 18. Então é isso, gente. Faltou a nota. Eu sempre enrolo para dar nota. De 0 a 10 eu dou 7. Então 7 de 10. Então valeu, gente. Espero que vocês tenham gostado. E fiquem à vontade para escrever e falar sobre. Se concordam, se discordam, o que vocês acharam do filme. Fiquem à vontade. Então a gente se fala. Até a próxima. Valeu. Tchau. Ainda estão aí? Já acabou. Desliga a televisão. Pode ir embora.